Olha isso aqui é preocupante. Eu perguntei já, até falei no outro vídeo, agora eu conversei um pouco mais com alguns investidores. Tem muita gente falando, caramba, o BRB deve estar tomando muito saque, as coisas estão ficando preocupantes. Provavelmente, Brasília vai ter que aportar alguma coisa no BRB. Por quê? Olha isso aqui não é normal, tá? Dá uma olhada no e-mail que eu acabei de receber. Orçamento do Banco BRB, urgente para Renato. Orçamento para ação abaixo. O presidente convida a gente para almoçar em São Paulo, com a finalidade de falar do caso Master e mostrar a transparência que o BRB quer passar para os seus clientes. E o mercado. O objetivo da ação é que o BRB tenha a chance de explicar as medidas de contenção de danos, etc. e tal. 10 ou 24, a definir, horário das 12 às 14, uma presença no almoço. Eu tenho o direito de usar a imagem para repost, 30 dias, pagamento da nota fiscal, eu tenho que mandar um orçamento. Dá uma olhada no Isso aqui não é normal. Eles estão pagando para influenciadores irem ao almoço escutar o que o CEO do BRB tem a dizer. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem limpar a imagem, provavelmente tem muita gente falando mal do banco, isso deve estar gerando saques escalonados, ou seja, muita gente tirando dinheiro do banco, isso vai afetar a Basileia, ou seja, o percentual de ativo que ele tem que ter para o seu passivo, isso pode gerar um efeito cascata, que o governo de Brasília vai ter que aportar muito dinheiro. Floriano, e quebrar e usar o FGC? Acho muito pouco provável, porque o FGC não tem dinheiro suficiente para isso. O governo brasileiro vai ter que salvar, mas isso vai diluir os acionistas, então quem está pensando, vou comprar ação, vou vender ação, cuidado, vai ter diluição, a liquidez é baixa, não sugiro tal movimento. Mas olha só, você viu, cortou para essa cena. Agora vamos cortar para outra cena. Ação que é responsabilizar a XP, BTG e Nubank por venda de CDBs do Banco Master. Essa ação não faz sentido, tá? Por quê, Floriano? Porque basicamente o Banco Central chancelou. É igual você ser culpado por vender um remédio na farmácia que a Anvisa autorizou. Você tem uma farmácia, aí você vai lá e vende um remédio que mata o povo, tá? Você foi lá, verificou, a Anvisa estava autorizando a venda daquele remédio, o indivíduo foi lá e comprou na tua farmácia o remédio, e aí depois ele falece. Aí querem te acusar. Aí você fala, não, eu segui todo o regulamento. No Brasil eu só posso vender medicamento autorizado pela Anvisa. Tá aqui, tava na Anvisa. Quem me forneceu foi uma farmacêutica, veio por tal coisa. Você seguiu tudo certinho, mas o resultado final foi errado. A culpa é sua? Não, a culpa é da Anvisa, a culpa é do Brasil, a culpa é do sistema que estava errado. Você concorda? Floriano, mas se o farmacêutico sabia, aí você começa. Como que você vai provar que ele sabia? Se ele sabia, a Anvisa devia saber também. Então tem que ser preso todo mundo. Entendeu? É porque eu fui para a parte de falecimento, que é um negócio muito mais escalado. A XP sabia? O BTG sabia? O Nubank sabia? Eu acho, não vou dar minha opinião, mas vocês devem imaginar. E aí, qual que é o ponto? Eu mostrei lá até que teve um cara falando que desde o 23 já devia ter encerrado pelo Banco Central. Eu acho que o maior culpado aqui são os órgãos reguladores. Porque se o BTG ou o Nubank fica de fora disso, a XP ia ganhar dinheiro pra caramba distribuindo CDBs do Banco Master e ia se tornar praticamente um monopólio. Porque eles teriam capacidade de adquirir cliente muito mais barato do que qualquer outro concorrente. Amigos, foi pelo bem da competitividade, o maior culpado disso é o Banco Central e a classe política, infelizmente. Mas você percebe que essa caçada está acontecendo, isso vai ter respingos nos próximos dias. Isso aqui é guerra de foice, de foice. E agora presta atenção nisso aqui, ó. E o Banco Central vai abrir investigação interna. Senta que vem coisa boa. E lembra de curtir e se inscrever. Uma ação trazida pelo colunista do Globo, Fábio Grani, foi tentar entender que investigação é essa. Ela é feita pela Corregedoria do Banco Central, tem sim lá uma corregedoria. Corregedoria, pelo próprio nome diz, assinante, é que vai verificar os atos dos próprios servidores do Banco Central. Quando que foi instaurada essa sindicância? Foi logo depois da liquidação do Banco Master, então estamos falando do Banco lá do Daniel Avocaro, ali final de novembro do ano passado, essa sindicância foi instaurada e a gente tem informação disso só agora. Pelo que eu apurei, o que está sendo, o que busca o Banco Central em relação a isso? Tem 3 pontos que o Banco Central quer responder, quer esclarecer. Primeiro, saber o que aconteceu na parte de supervisão bancária. Não se parte da premissa que houve algo errado feito para o servidor, nem nada disso, mas é importante para a autoridade financeira saber o que aconteceu justamente nessa fase de liquidação do Banco Master. A gente está falando de um banco de 2020, que já era apurado o seu funcionamento com o passar dos anos. Então, essa é a primeira coisa. O que aconteceu nesse processo de supervisão bancária? Explicar à sociedade o que aconteceu nesse processo também por parte da autoridade monetária. Estamos falando, sim, de um banco independente por lei do ponto de vista operacional, mas um banco que é uma instituição pública e também não repetir eventuais erros que aconteceram durante esse processo todo. E, Mônica, uma informação importante, de timing também, que a gente está falando de tanta investigação na Polícia Federal, com essa que você trouxe dos influencers, são já 3 frentes só no gabinete do ministro Dias Toffoli. A gente falou ontem de instituições, fundos de pensão, é outra coisa lá na primeira instância. Essa sindicância do Banco Central, pelo que eu apurei, a ideia é que durante um mês, após um mês, então a gente está falando de quê?
final de fevereiro já tem essa primeira fase encerrada para que tenha, digamos, as primeiras impressões do Banco Central sobre o que aconteceu na diretoria de fiscalização. O que é que foi feito, o que é que deixou de ser feito para chegar nesse processo aí. Isso aqui pode ser uma arapuca que pode cair no colo do Bolsonaro. Como assim, Flávio? Bolsonaro? O Campos Neto, que foi indicado pelo Bolsonaro, acho que foi pelo Bolsonaro ou Temer, eu posso estar equivocado, eu tenho que pesquisar isso para ter certeza até por sinal. Mas, whatever, eles vão tentar colocar isso no Bolsonaro porque o Campos Neto teve a oportunidade de impedir o Master, travar o Master, não permitir a escalada, e ele não fez isso. Ou seja, o Campos Neto pode entrar nessa investigação, de alguma forma, e associar que foi a gestão do Bolsonaro que permitiu e só quem travou foi a gestão do Lula. Isso aqui pode ser uma arapuca que é difícil comprovar contra isso, tá? Tem muito dado e muito fato a favor desse jogo. A gente tem que observar como que isso aqui vai evoluir. Mas vamos seguir, vamos seguir. A dobradinha de Lula e Vorcaro para bombar farmacêutica de Maris Guia. Meus queridos, ou seja, cada vez mais uma notícia que associa o Lula ao caso Master. Temos que ver onde está indo esses milhões de dólares. O aporte seria superior a 330 milhões na farmacêutica. Segura o cinto que vem muita coisa por aí. E agora a gente vai dar um passo em relação às eleições de 2026, em outubro. Qual que seria o cavalo do Centrão? O cavalo do Centrão seria o Ratinho Júnior. E aí estão querendo associar o Ratinho Júnior ao Master. O Master é a grande viúva negra, tá? É o grande agente tóxico de todos os políticos, presta atenção. O Júnior está se complicando cada vez mais sobre o caso do Banco Master e eu vou te explicar o porquê. Nelson Tanuri é dono da Liga Telecom e está sendo alvo da Polícia Federal na Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades no Banco Master. Tanuri venceu o leilão da Copel em 2020, durante o governo Ratinho, por meio do fundo Bordreau Participações. E sabe quem foi um dos principais financiadores desse fundo? Sim, o banco de Daniel Vorcaro. Em novas investigações, Nelson Tanuri é tratado pela Polícia Federal como sócio oculto de Daniel Vorcaro no Banco Master. E o empresário também é apontado como destinatário final de fundos suspeitos. Bom, você já sabe também que o apresentador Ratinho, pai do governador, foi sócio dos irmãos de Dias Toffoli no Resort Itaiaia de Porto Rico. Mas eu vou te contar outra coincidência. O apresentador é um dos principais divulgadores do Cred Sexta, que é um cartão consignado ligado ao Banco Master, que opera com servidores públicos e aposentados. Tanto que aqui em Curitiba o Cred Sexta do Banco Master foi alvo de reclamações sobre cobranças indevidas e juros abusivos pelos servidores municipais. Mas mesmo sendo parceira de Ratinho, até agora ninguém se pronunciou sobre o assunto. E mesmo sendo de direita e pré-candidato à presidência da República, o governador do Paraná até agora não se posicionou sobre essas questões. Não falou nada sobre o caso do Banco Master e muito menos sobre o ministro Dias Toffoli. Ou seja, estão querendo associar o Ratinho ao Master. Temos que ver se vai ter viabilidade disso acontecer ou não. O que a gente pode entender é que o jogo eleitoral está cada vez mais robusto e o Lula está cada vez mais prejudicado. Mas entenda que o tiroteio vai pegar em todo mundo. Presta atenção nisso aqui. Vocês viram a tentativa de jogar no colo do Ratinho e agora tem a situação do Lula, que não tá boa. E aqui explica o porquê que ele tá jogando o STF pros leões, porque é a última chance. Ele quer tentar se reeleger a qualquer custo, ou colocar um candidato dele a qualquer custo em 26. Pela Paraná Pesquisas, que mostra que mais da metade da população brasileira avalia que o presidente Lula não merece ser reeleito. Mais da metade. Não merece ser reeleito 51% dos votos. Sim, merece 45,3%. Cara, ter 45% achando que ele merece é realmente lamentável pro Brasil, né? É muito triste isso. Que não empata nem considerando a margem de erro, viu, gente? Realmente vence aqui que mais da metade não gostaria dessa reeleição. Aí não sabe ou não opinou, 3,8%. Vamos aqui à tecnicidade dessa pesquisa, que é sempre importante porque você pode pegar, por exemplo, por meio desse número que está aqui, esse código, você pode fazer sua pesquisa, você vai lá no site e você vê em detalhes. Vocês entenderam qual que é a situação atual do Lula? O Lula não está bem das pernas e por isso que ele está até rifando os próprios aliados. E lembre que para esse vídeo alcançar mais brasileiros, você precisa curtir o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.